Muito obrigado por vocês todos estarem aqui, prestigiando essa manhã e a nossa keynote que vai fazer a abertura daqui a pouco. Essa conferência, a conferência anual do W3C, ela tem o objetivo de falar um pouco sobre o ano que passou na web brasileira e falar um pouco sobre as tendências da web em 2014. Esse ano que passou, a gente viu que existe uma tendência, uma necessidade muito grande de integrar tudo que está conectado à rede em ambientes que possam conversar entre si. Por isso que a gente escolheu esse tema, todos os caminhos levam à web. Então, a gente gostaria muito que as discussões seguissem nesse caminho. Como é que a gente pode, cada vez mais, utilizar a internet para interconectar pessoas a objetos e recursos, de maneira que todos os caminhos realmente levem à web. Então, eu queria agradecer a BlackBerry, que é o nosso patrocínio Gold, e queria dar as boas-vindas e apresentar o diretor do W3C, Wagner Diniz, que vai falar um pouco sobre os objetivos do escritório brasileiro do W3C, e alguns informes práticos. A rede aqui não tem senha, cuidado ao usar protocolo sem criptografia, que ela não tem proteção nenhuma, não tem senha. Cuidado com o lixo, o pessoal aqui do Centro de Convenções tem um cuidado muito especial com a separação do lixo, então quando vocês jogarem fora, cuidem para colocar cada coisa em seu lugar. Dentro da sacolinha tem um guia com dicas da região de onde vocês podem almoçar. O certificado vai ser enviado depois do evento por e-mail. Tem o estacionamento aqui do Hospital das Clínicas, que fica nessa mesma rua do Centro de Convenções, e vocês mesmos se virem com o estacionamento. Quem mandou vir de carro? Qualquer coisa que vocês tenham alguma dúvida, alguma observação, sugestão, podem mandar e-mail para eventos@cgi.br e vocês são muito bem-vindos. Agora, Wagner Diniz, diretor do do escritório do W3C Brasil, com vocês, muito obrigado e boa conferência para todo mundo. Bom dia. Essa é a conferência Web BR 2013. E não é uma conferência basicamente só conferência técnica. Ela, tem uma galinha, é para acordar? Isso? Despertar todo mundo. Não é uma conferência meramente técnica, ela é uma conferência mais do que isso. É uma conferência também que envolve princípios. Nós estamos vivenciando um momento que não é incomum na história, de muita disputa, de muita tensão entre os grandes players, entre nações, no que diz respeito ao caminho da hegemonia, no domínio do espaço da internet. E quando a gente faz uma conferência como essa e reunimos as pessoas que estão fortemente envolvidas, pessoas envolvidas no desenvolvimento da web, na evolução da web, nós queremos dar uma pitada a mais do que a questão meramente técnica. A gente precisa muito tocar em princípios que são fundamentais. Princípios esses que existem desde que a web existe. Quando a web foi criada, e aí todo ano a gente repete essa história, né? Quando a web foi criada, para o nosso, hoje ainda, grande orientador, o Tim Berners-Lee, ela foi criada com tecnologias muito simples, muito simples mesmo, que é o caso do URL, HTTP e HTML. Tecnologias tão simples que ela ainda é a base que sustenta o vigor da web. E mais do que isso, além de serem tecnologias simples, elas são tecnologias abertas, sem questões relativas a licenças,
elas são tecnologias em que o que ela tem de essencial é compartilhado, e nesse compartilhamento é que está também a essência da evolução da web, né? E o W3C faz parte dessa história como um espaço, um ator importante no compartilhamento e na colaboração para a evolução da web. Por isso que eu acho que é importante a gente começar a conferência tocando nessa questão de princípios, né? Apesar de muita gente ainda querer fechar a web em diversos muros, onde por esses muros ficam difíceis de você compartilhar os dados, as informações, os códigos, né? Nós ainda, do W3C, ainda acreditamos firmemente que a plataforma web é a melhor plataforma para que você possa compartilhar e interoperar aplicações, dispositivos e sistemas. Por isso que a gente escreve ali em cima, né? Todos os caminhos levam à web, porque isso a gente acredita, né? A gente acredita firmemente nisso. Faz 3 anos que a gente descreveu esse decálogo que está aí exposto nos slides, né? Esse decálogo reflete para a gente um princípios que nos alimenta, princípio que dá razão de existir para o escritório brasileiro. A equipe do W3C, né, vem atuando porque, de alguma forma, em algum momento, está sempre tocando num desses pontos que estão descritos aí, né? A gente acredita que a web é para todos, de fato para todos, não é uma web que é somente para aqueles que têm dispositivos inteligentes, smartphones caros, e nem é só para aqueles que têm posse, têm recursos. Nós não queremos jamais aprofundar a exclusão social que existe no Brasil. Pelo contrário, nós acreditamos que a web é de fato para todos, e a web deve estar em todas as coisas. Uma das coisas que é mais querida para a gente, que é mais cara para nós, é a questão da acessibilidade na web, né? Fortemente, a gente vem atuando no Brasil nesse ponto de fazer com que a experiência de navegação na web para as pessoas com deficiência seja tão rica quanto para aquelas pessoas que não tenham deficiência. Porque a gente também entende que essas pessoas, elas têm o direito e a necessidade, como nós outros qualquer, de navegar na web sem nenhuma barreira, sem nenhuma limitação. Isso faz parte do nosso princípio, isso está entranhado dentro da gente. Então, quando nós trabalhamos com a web, né, nós trabalhamos com padrões que levam a web a ser, de fato, acessível para todas as pessoas. Esses princípios também, eles redundam numa outra coisa fundamental para nós. A web é uma web de colaboração, é uma web em que todos podem participar. Desde que as redes sociais ganharam corpo e passaram a fazer parte do nosso cotidiano, a gente pôde ver que, por meio da web, as pessoas podem se expressar mais livremente, sem necessidade de intermediários. E a gente tem visto cada coisa incrível dentro da web, porque existem talentos que estão perdidos por aí, e a web permite essa colaboração, né? É por isso também que a gente fez esse banner aí e fez esse prêmio, né? Web's Got Talent. Tudo bem que é uma cópia do que existe por aí, né? Mas acho que pega bem até, né? A gente quer descobrir permanentemente esses talentos, né? E tem muitos talentos espalhados por aí. Isso faz parte também do princípio que a gente acredita, que a web ela é colaborativa, a web é feita de muitos autores, né, e que os intermediários que existem, eles são importantes, mas eles não são os únicos a poder coletar e distribuir a informação.
E caminhando para o final da minha introdução, da minha abertura, porque a Fernanda está ficando cada vez mais nervosa, e ela é muito mais importante aqui do que eu aqui na fala, né? Tem duas coisas que eu acho que eu preciso falar para acabar. Primeiro, que a web ela é fundamental para a democracia em qualquer país, né? Exatamente pelo fato de que você pode colaborar, você pode expressar a sua opinião, você pode construir alternativas, você pode fazer coisas que você antes não fazia em função da colaboração e da participação na vida da sociedade. E a gente viu isso muito recentemente no país, quando a web foi fundamental, não só aqui no Brasil, mas em diversos outros países, para a mobilização das pessoas, para que as pessoas pudessem se reunir, se agregar e colocar as suas ideias, as suas manifestações, ainda que dispersas, mas veio a público. Isso é fundamental. A web como um elemento, um instrumento de fortalecimento da democracia e da cidadania. E para acabar, acho que talvez seja um princípio mais elementar e mais fundamental de todos esses que estão expostos aí. É que a web não é de ninguém, mas é de todos. E acho que isso, muitas vezes, vem sendo esquecido ou, forçosamente, estão tentando esquecer que a web ela foi criada e foi jogada para ser de todos, né, e não ser de apenas uma pessoa, ou ser de apenas de um grupo ou de alguns grupos que dominam a web. Nesse sentido, o W3C Brasil faz parte, está hospedado dentro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E isso para a gente é um orgulho sem tamanho de estarmos dentro do Comitê Gestor da Internet, porque é uma das únicas experiências no mundo onde a governança da internet é feita de maneira colaborativa naquilo que nós chamamos de multissetorial ou multi-stakeholder. Ou seja, sociedade civil, empresa privada, governo, universidade, todos têm assento nesse comitê para poder fazer parte e fazer a governança da internet no Brasil. A gente acredita firmemente que a internet é de todos, porque somente sendo de todos, a internet vai servir para todos. E essa é a razão que a gente defende com unhas e dentes e acha extremamente importante a votação do Marco Civil da Internet no Brasil, que vem patinando devido às grandes tensões e às grandes lutas que são feitas no ambiente do mercado, no sentido de defender interesses de grandes corporações que não querem a neutralidade na rede, não querem a liberdade de expressão, o livre fluxo de informação. O Marco Civil da Internet é um ponto para nós crucial, né? E é por isso que nós defendemos o Marco Civil da Internet votado como ele está hoje, sem alteração, porque a gente entende que a web é de todos. Queria desejar a vocês uma boa conferência, que essa conferência vocês possam nela ver esses princípios todos expressos, né, nas nossas discussões, e que vocês também, quando atuando nas organizações, nos espaços, nas suas casas, ao lidar com a web, vocês pensem sempre que vocês estão lidando com uma tecnologia que é uma tecnologia para todos. Não existe tecnologia que não tem uma ideologia por trás. O uso dessa tecnologia sempre reflete a sua maneira de pensar, a sua maneira de entender a vida. E quando você estiver desenvolvendo, quando você estiver comunicando-se com as pessoas por meio da tecnologia, vocês estão expressando o seu modo de ver o mundo. E a tecnologia, ela é exatamente isso, um instrumento de expressão da nossa compreensão do mundo. Queremos que essa conferência possa expressar a maneira que vocês veem esse mundo. Muito obrigado, sejam bem-vindos e quero
desejar para vocês uma excelente abertura com a Fernanda Weiden.